Saudações, pessoal. Saudações, novamente aqui, eu, né, para gravar mais um vídeo sobre os números racionais. E o tema de hoje, ou de agora, do momento, é razão. Eu não abordei tanto nos vídeos anteriores esse tema de razão, porque eu achei pouca coisa sobre ele, sabe? Mas, enfim, eu vou aqui tratar agora do tema, né, razão. 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 Bom, razão ela está muito ligada, assim, né? Do meu ponto de vista, à proporção, né? Por exemplo, que nem no vídeo anterior eu já tinha tratado. Dois vídeos anteriores acho que eu tinha tratado, né? É o seguinte. Assim, tem lá o pacote de pipoca. Pacote de pipoca. Pipoca. Né? Um pacote e o preço, né? Preço. Custa 3. Então, 5 pacotes custam X. Certo? Mas assim, né? Eu posso escrever tanto assim, quanto eu posso escrever assim, ó. Pacote, pipoca, o pacote e o preço aqui embaixo, aqui, ó. Preço. Preço. Custa o pacote 3 aqui, ó. Certo? Ó, um pacote de pipoca e o preço. E daí assim, ó. 5 pacotes, né? Custam X. Aí o que que acontece aqui? Essa maneira aqui, ó. Existe uma proporção, né? Mas assim, a proporção ela acontece no seguinte. A proporção acontece no seguinte aqui, ó. Y, que é igual ao preço a ser pago, depende de uma constante de proporcionalidade e de uma certa quantidade. Y, o preço a ser pago. A constante de proporcionalidade vem a ser o preço unitário, ó, que é 3 aqui, ó. Vou colocar 3 aqui vezes x é a minha variável da quantidade. Então, né, ficaria 3 vezes 5, que eu quero encontrar aqui 5 unidades, né, ficaria 15, certo? Essa aqui é a questão de proporcionalidade. Mas veja que aqui estão tratadas as variáveis, né, em colunas, digamos assim, separadas, né? Elas formam assim frações separadas, né? Os elementos de mesma natureza, eles estão representados ali no mesmo número racional ou na fração, né? O que acontece na razão é que eu relaciono já essas duas grandezas, eu já relaciono essas duas grandezas em um número apenas, em um número racional, né? Eu não preciso, na verdade, não é bem esse termo, não preciso, né? Mas assim, é uma maneira diferente de se constatar aqui uma proporção. Aqui eu não posso afirmar, né, que, bom, na verdade eu não vou dizer isso. Na verdade eu vou dizer sim, né? Ó, aqui eu vou escrever assim, vou fazer uma outra anotação para esse tipo de coisa, né, para essa proporcionalidade direta. Ó, aqui eu tenho o y que vem a ser o preço pago, certo? Eu vou escrever aqui já tudo, né? Ó, preço pago é igual a y, certo? O k, vou escrever k aqui, ó, é o preço unitário. Preço unitário. E o meu x vem a ser a quantidade. Eu já afirmei lá em cima, né, que y é igual a constante de proporcionalidade vezes x. Então, quando há uma proporcionalidade direta, o quociente entre as duas variáveis
é constante. De modo aqui, ó. Ó. Y divididos por x é igual a k. Certo? Ó, essa é a constante, essa é a regra para você descobrir. Às vezes você tem uma tabela de valores lá. Você tem uma tabela de valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal. Uma tabela de valores. Para você descobrir se existe uma proporcionalidade direta, você divide o y pelo x. Aí é que você tem que analisar, né? Qual é a variável dependente, qual é independente, etc, né? Mas se você dividir y por x e o que tem que acontecer é que toda coluna toda operação, né, tem que resultar no mesmo valor, no mesmo k aqui, ó. De modo que de modo que você daí depois que fizer isso, você vai afirmar que existe uma proporcionalidade direta. E agora aqui assim, ó. Este quociente aqui, ó, eu vou chamar de razão, certo? Certo, né? Perguntando para mim mesmo, né? Certo? Tá ok, eu vou chamar aqui de razão, ok? Eu vou chamar de razão, vou separar aqui. Aqui, ó. Por exemplo, aqui até ali, ó, o preço, né? O preço do pacote sobre é o preço, né? Desculpa. Na verdade, existem duas formas de escrever uma razão. O preço pela quantidade, né? Ou a quantidade pelo preço. Veja, o quociente entre essas duas variáveis aqui, ele é uma constante. Vou começar aqui a questão preço-quantidade aqui, ó. Preço-quantidade. Preço-quantidade. Igual a A sobre B, certo? Vou colocar aquela questão assim, ó. Preço 3, quantidade 1. Isto é igual a preço 6, quantidade 2. Preço 9, quantidade 3. Preço 3, 6, 9, 12, quantidade 4. Preço 15, quantidade 5. Certo? Perceba que essas questões aqui são daqueles problemas bem elementares, do tipo lá, ele foi para tal lugar com 9 reais e voltou com 3 unidades, né? Quanto custa cada unidade? Mas se você fizer a razão, aqui ó, 3, aliás, se você fizer a simplificação, né? A simplificação, o que é? A simplificação é pegar o maior denominador comum entre os dois números e o maior denominador comum entre os dois números e dividir tanto em cima quanto embaixo. Maior denominador comum. Mas perceba aqui, ó. O grande macete está aqui, ó, observar o denominador aqui, ó. Ó, você observa o denominador. É 2. No caso, 6 é divisível por 2? Sim, né? Dá 3. Aí eu divido tanto em cima aqui, ó, quanto embaixo por 2. Ó, 6 divididos por 2 é 3. 2 divididos por 2 é 1. É o processo inverso de achar uma fração equivalente. Por exemplo, aqui, ó, tenho 3 sobre 1. Eu multiplico por 2 em cima e multiplico por 2 embaixo. 6 sobre 2. Multiplico por 3 em cima e multiplico por 3 embaixo. 3 vezes 3 é 9. 1 vezes 3 é 3. Multiplico por 4 em cima e multiplico por 4 embaixo. Certo? Aí você faz o processo inverso, né? Ó, você divide por 4 embaixo e divide por 4 em cima. Tá? 4 divididos por 4 é 1. E 12 divididos por 4 é 3.
É o processo inverso de se achar uma fração equivalente. Ou você pode também escrever em fatores primos, sem problema nenhum, né? Ó, por exemplo, aqui, 6 é o quê? É 3 vezes 2. Sobre 2 é o único número primo, né? Então, tá certo, né? Então, eu só risco aqui, ó. 3, né? 3 sobre 1. O que você deve sempre tomar cuidado é que os números naturais é igual a 1, 2, 3, 4, etc, né? Até o infinito. Aí os números naturais, união com o elemento zero, é o conjunto expandido dos números naturais. Eu já expliquei isso, existem várias literaturas, né? E assim, dependendo da formação do autor que escreveu o livro, você vai encontrar que os números naturais pertencem ao zero, não pertencem ao zero. Eu já falei que eu estou usando a abordagem aqui de que os números naturais começam com 1, 2, 3, 4. E o conjunto dos números naturais união elemento zero chama-se conjunto expandido. Isso devido aos axiomas de Peano, certo? E uma questão de análise matemática, porque quando eu fiz a disciplina de análise matemática foi assim que eu aprendi, certo? Então tá. E aí eu tenho o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto dos números naturais com o elemento zero e unido ainda aos números negativos, ou o conjunto dos simétricos dos números naturais, né? Menos 1, menos 2, menos 3, tal, né? Até n, né? Ou até infinito. Desculpe a anotação aqui, não é uma anotação tão precisa, mas enfim, o que eu quero dizer é que os números naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros, que também estão contidos, os números inteiros estão contidos nos números racionais. Porque veja, para escrever o número 1, por exemplo, eu posso escrever 3 sobre 3, 4 sobre 4, 5 sobre 5, menos 1 sobre menos 1, menos 10 sobre menos 10. Todas essas formas aqui é a maneira de escrever o número 1. E menos 1, como é que escrevo? Menos 3 sobre 3, menos 4 sobre 4, menos 10 sobre 10, certo? Essas três formas aqui não são exclusivas, existem inúmeras formas, existem infinitas formas de escrever o número menos 1. E as outras ali, as formas de escrever o número 1, ok? Então tá, feito isso, o que acontece ali? Ó? Quando você está tratando uma razão, você não pode esquecer que o denominador é importante na compreensão da razão. Porque aqui, ó, preço e quantidade, certo? Ó, por exemplo, voltando lá ao exemplo, fulano foi até o mercado com R$ 9 e voltou com 3 produtos. Quanto custa cada produto? Bom, para você escrever numa razão, ó, o preço, se ele fosse com R$ 3, ele compraria um produto, certo? Mas geralmente a gente não põe, né? Por exemplo, a gente escreve lá metros por segundo. Está a 14 metros por segundo. Significa que a cada segundo ele vai andar 14 metros, né? 14 sobre 1, certo? E veja que se fosse, ó, por exemplo, aqui se eu tenho ali a razão ali, ó, metros por segundo, se eu tenho, ele anda 14 metros em 2 segundos. É a mesma coisa que dizer que ele anda 7 metros por segundo. 7 metros em 1 segundo. É claro, em 2 segundos ele vai andar 14, em 3, 21, certo? Mas essa questão aqui, ó, daí tem que deixar bem claro, né? Que essa razão aqui acontece no MUV, movimento uniformemente variado. Desculpe, é MRU. MRU, movimento retilíneo uniforme, onde a aceleração é constante e nula, certo? Não há aceleração no caso. É como, bom, enfim, não há aceleração, certo? Voltando aqui, né? Eu tenho a razão, preço e quantidade. Agora eu vou escrever a razão, quantidade, preço. Aqui, ó. A razão, quantidade,
preço. Quantidade e preço. Quantidade 1 custa 3. 2 custam 6. 3 custam 9. 4 custam 12. E 5 custam 15. Certo? Um erro que pode acontecer é o seguinte aqui, ó. Por exemplo, lá, ó. Bom, uma unidade custa 3, certo? Então 3 vão custar quantas? Às vezes pode acontecer de a pessoa multiplicar apenas por 3. Se ela multiplicar apenas por 3, chega o resultado de 1. E obviamente, se uma custa 3, 3 não podem custar 1, certo? Se uma custa 3, o correto é que 3 custem 9. Não é mesmo? Então aqui é que está a diferença, né? Entre a razão e, digamos assim, e as operações, né? Entre as frações. Porque, por exemplo, se eu tenho 1/3 aqui, ó. 1/3. E multiplico por 3, o que acontece? Eu tenho 1/3, daí eu tenho 3/3. 3/3 é igual a 1. Não há nada de errado nessa operação aqui. O problema é a interpretação para a razão. Porque numa razão, você deve sempre lembrar de aplicar a proporção, multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo valor, certo? Bom, então, sobre razão é isso, né? Eu vou, no próximo vídeo, vou tratar de alguns assuntos um pouco mais diferentes, um pouco mais diferentes não, né? Na verdade é a mesma linha de raciocínio sobre razão, mas são os problemas, nem vou tratar de problemas aqui, vou tratar sobre uma exposição de, bom, um pouco mais elaborada, né? Da, como eu posso explicar assim, está extremamente relacionada à quantificação. Exatamente. Está relacionada à quantificação do número racional, tá certo? E ainda abordando a questão da razão, certo? Obrigado, pessoal. Qualquer coisa aí, os comentários aí, certo? E é isso aí. Muito obrigado.